Fala galera azulina, salve salve, boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tudo Nosso Nada Deles. Theo Souza aqui com vocês para dar informações concretas, sem puxar saco de ninguém e sem enganar o torcedor azulino. Quem acompanha o canal sabe da forma que a gente faz os nossos vídeos. De antemão, peço que vocês se inscrevam no canal, tá? Antes de assistir o vídeo, galera, aqui embaixo, se inscrevam no canal, é de graça, não custa nada. Já vão deixando o like, não deixem para deixar o like no final do vídeo, porque às vezes vocês acabam se esquecendo. Compartilhe os vídeos nas redes sociais de vocês, nos grupos de WhatsApp, enfim, tá, galera? Quem quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo, seja membro e ajude o canal a estar crescendo cada vez mais. É muito importante a presença de vocês. Sem vocês, o canal, né, não existe, não é nada. E hoje vamos falar, né, deste jogo de amanhã entre CSA e Clube do Remo. CSA que o Remo já enfrentou duas vezes esse ano, né? Uma vez pelo Brasileirão, o Remo ganhou de 1-0, e uma vez na Copa do Brasil, um empate 1-1, o Remo eliminou o CSA nos pênaltis, passando a terceira fase da Copa do Brasil. Ou seja, se for levar a estatística aqui em conta, né, o Remo conseguiu 4 pontos dos 6 possíveis e o CSA apenas 1, ou seja, no confronto direto das duas equipes esse ano, o Remo leva uma vantagem, apesar do CSA tá brigando para subir para a primeira divisão e o Remo brigando pela parte da tabela, mas são confrontos aí que a gente pode levar em consideração. Lembrando o Remo e Cruzeiro, que muita gente falou, nossa, o Cruzeiro vive um momento melhor e tal, o Remo não ganhava 4 jogos, o Remo foi lá em Minas Gerais e conseguiu uma bela vitória de 3-1, contando também com a sorte, como sempre, né? Mas a gente pode sim contar com a sorte no jogo de amanhã, por que não? Vamos deixar aqui as estatísticas, tá? De mandante e de visitante, tanto do Remo como também do CSA, para vocês terem mais ou menos uma base e uma ideia do que eu vou falar agora. Vou falar aqui que o Clube do Remo pode sim conseguir uma vitória amanhã, tá? Ou até no mínimo um empate. Vocês vão se perguntar, pô, até mas como o Remo não consegue ganhar nem dentro de casa, imagine fora. Mas nessa Série B, a gente pode ver que é uma Série B equilibrada, muito longe, como eu costumo falar nos vídeos, de ser a mais difícil de todos os tempos. Ontem tivemos um exemplo, o Botafogo é praticamente garantido na Série A, com o time titular, né, vice-líder aí, atrás do Coritiba, contra o Confiança, já rebaixado para a Série C 2022. Um jogo ontem onde eu assisti, um jogo apertado, onde o Botafogo no segundo tempo conseguiu até jogar menos que o Confiança. Confiança apertou ali, deu bola na trave, o goleiro do Botafogo pegou umas 2 bolas, e o Botafogo acabou vencendo apenas por 1-0, ou seja, foi um jogo apertado de um time que vai disputar a Série A contra o time que já está rebaixado na Série C. Outro jogo difícil ontem do Coritiba contra o Operário, primeiro tempo 0-0, o Operário jogando até melhor do que o Coritiba, né? Mas o Coritiba acabou vencendo no segundo tempo por 3-1, voltou muito melhor e acabou vencendo. Outro exemplo que a gente pode dar, não sendo da nossa divisão, é o Grêmio Atlético Mineiro. Grêmio aí lutando para não cair para a Série B e o Atlético Mineiro campeão da Série A, né? Vamos dizer assim, jogo apertado, onde o Grêmio jogou melhor do que o Atlético Mineiro acabou vencendo de 2-1, ou seja, o futebol brasileiro ele é muito equiparado. Não vão pensando que o Remo vai viajar para Alagoas e vai pegar goleada do CSA. Isso não vai existir, a gente sabe que os confrontos aí da Série B, o único resultado que foi assim expressivo do adversário foi Botafogo e Remo, 3-0. Fora isso, foram os placares apertados, mesmo o Remo perdendo, assim como o Remo ganhando também. A única vitória, né, elástica do Remo, que não chega a ser goleada, foi 3-1 em cima do Cruzeiro, né, na rodada passada, aí, na verdade, antes, né, 2 rodadas atrás, antes da derrota dentro de casa. Mais uma vez o Remo ressuscitando morto, né, que foi o Londrina. Mas será um jogo apertado, onde o Remo tem, na verdade, o Felipe Conceição tem que criar uma maneira do Remo fechar esse meio campo, é o meio campo aberto, é o meio campo que é inadmissível você jogar com 3 volantes e dar espaço para o adversário. Por aí vocês têm uma tese, uma ideia do meu pensamento, que o Felipe Conceição é limitadíssimo para treinar o Remo, seja esse ano, Deus o livre ano que vem, espero que não renove com o Felipe Conceição, independente do resultado de amanhã, tá? O Felipe Conceição não é treinador para o Clube do Remo, é treinador para treinar time que quer não cair de divisão, e eu acho que não é isso que vocês querem aí do outro lado, e eu particularmente afirmo, não quero isso por Remo, eu quero o Remo lutando sempre pelos títulos, ou pelo menos, né, entre os 4 ali ano que vem, já que esse ano é impossível, a gente já sabia disso desde o início do ano, já que não teve planejamento para o Remo 2020 para 2021.
Então, inadmissível o Remo jogar com 3 volantes e ter um buraco no meio campo. Remo não tem uma transição de meio campo ataque, normalmente o que se vê é bolas estocadas para um lado para o Tocantins, né, no Bumba Meu Boi ali, que para mim é o melhor jogador do Remo nessas últimas 5 rodadas, junto com o Marcos Júnior. E bola para o Matheus Oliveira, que é um jogador lento, né, para pegar um contra-ataque fica difícil. Felipe G2, idem. Amanhã, Felipe G2 e Matheus Oliveira estão fora da partida. O Show volta, graças a Deus. Kevin e Pingo também estão disponíveis. Então eu acho que, além das 3 peças que vão voltar aí, que são ganhos para o clube do Remo, né? Kevin, titular absoluto dessa zaga do Remo ao lado do Romesse, que falhou feio a rodada passada. Pingo, né? Por incrível que pareça, consegue ser melhor que Arthur e Siqueira. Também não precisa muito. E principalmente o Shoa, né? Ali que dá uma outra cara para o meio campo do Remo. Podemos ver que contra o Cruzeiro foi um dos melhores jogadores também do clube do Remo. E aí o Remo ganha 3 peças e ganha também com a saída do Felipe G2 e do Matheus Oliveira, que torna o time do Remo previsível, torna o time do Remo lento e sem contra-ataque nenhum, já que os dois, quando pegam na bola, não conseguem dar de primeira, tem que girar a bola, tem que baixar a cabeça, né, fazer aquela firula antes de tocar a bola, e deixa o time do Remo, como eu falei, previsível e lento. Então eu acho que o Remo ganha 5 peças para amanhã, né? Ganha o Kevin, ganha o Pingo, o Shoa e ganha também na ausência do G2 e do Matheus Oliveira. Espero que o treinador do clube do Remo, que gosta de teimar, que gosta de fazer o contrário do básico do futebol, possa escalar esse time da melhor maneira possível. E segundo informações de bastidores aí, o Remo deverá entrar com este time, que está aí na tela para vocês, tá? O Thiago no gol, né? O Thiago Enes na lateral direita, Romesse mantido na zaga e o Rafael Jansen também vai ao lado, até porque Kevin está voltando de contusão. Na lateral esquerda, Raimar. Na cabeça de área, né, o Shoa volta, já deverá ser titular ao lado de Marcos Júnior e Lucas Siqueira. Arthur finalmente deverá ficar no banco. Infelizmente ele vai teimar e vai colocar ainda o Lucas Siqueira. Já deveria entrar com Pingo, mesmo voltando de contusão, consegue ser melhor do que o Lucas Siqueira. Na frente, com a ausência de Felipe G2 como falso 9, né, que nunca dá certo. Normalmente aí pelas estatísticas são 6 jogos para fazer um gol, né? Ou seja, em 18 jogos o jogador tem apenas 3 gols. Média a Lagorne de fazer gols. E aí com a saída de Matheus Oliveira também, o Remo deve entrar com Tocantins, né, que é titular absoluto desse time. Neto Pessoa deverá ganhar oportunidade desde o início do jogo. E fica a dúvida, né, do lado direito, se ele vai entrar com Vitor Andrade ou se ele vai entrar com Jefferson. A gente sabe que o Jefferson sempre entra no segundo tempo e o Vitor Andrade era titular até algumas rodadas passadas, até quando jogou com o Ponte Preta, o Vitor Andrade é titular. Então o time é esse, né? Deverá ser esse aí, sem muitas mudanças. Espero que o meio campo do Remo com o Shoa e com o Marcos Júnior ganhe uma sobrevida. São 2 jogadores que não são experts em desarmar, mas tem boa qualidade de bola, boa saída. O Pingo poderá ficar ali, aliás, o Arthur, né? Ou o Siqueira poderá ser ali um dos dois. Eu acredito que o Siqueira vai ser titular porque é capitão do treinador aí, né? Então o Show deverá ficar como primeiro volante e sair um pouquinho mais Lucas Siqueira e Marcos Júnior, que deverá armar o time, né? Então esse é o time do Remo, tá? E agora vamos falar também do porque eu penso que o Remo pode trazer de lá pelo menos um ponto. Também na tela para vocês aí. Como vocês podem ver, como mandante, o CSA é o 8º colocado, tá? Essa tabela como mandante e o Remo 11º. Ou seja, são atuações fracas dentro de casa, tanto do CSA como do Clube do Remo. O CSA em 8º lugar como melhor mandante e o Clube do Remo apenas como 11º, né? O CSA fez 16 jogos em casa, são 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Para um time que está aspirando a Série A do ano que vem, é muito pouco, né? Mas o CSA fora de casa, vou mostrar daqui a pouco, consegue ser um time muito bom, por isso que está brigando, né, para subir para a Série A. Mas o que interessa é como mandante, já que o CSA joga em casa. Se fosse no Bainão, já ficaria preocupado. Então são 16 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados, 15 sofridos, um saldo de 7. Ou seja, o Remo, se fechar a casinha amanhã, fechar o meio campo, sair com qualidade com o Shoa e o Marcos Júnior e aproveitar os contra-ataques, né, com o Lucas Tocantins, Vitor Andrade ou o Jefferson e o Neto Pessoa, estiver inspirado, fazer gol, o Remo pode sim trazer um bom resultado, tá? Fez 26 pontos. O Remo
um pouquinho abaixo, 24 pontos como mandante, né? São 17 jogos, 1 a mais, 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Mas isso não interessa pra gente amanhã. O que interessa é a estatística do CSA, porque joga como mandante. E agora, como visitante, o Clube do Remo, como visitante, é o 11º também, né? Consegue fazer o mesmo, praticamente, a mesma pontuação que faz dentro de casa, né? Ou quase a mesma estatística, mas a colocação é a mesma, 11º. São 17 pontos, 16 jogos. O Remo tem 4 vitórias fora de casa e 5 empates. Ou seja, na minha humilde opinião, é uma campanha muito boa para quem joga fora de casa. Se jogasse assim, né, ou conseguisse, aliás, mais pontos dentro de casa, o Remo estaria ali entre os 8, ou até mesmo brigando pelo G4, já que o Remo perdeu 7 jogos em casa, são 21 pontos perdidos. Já pensou o Remo com 15 pontos a mais? Estaria com pontuação de G4. Então o Remo tem 17 pontos ganhos, em 16 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, marcou 17 gols, né, e sofreu 23, saldo negativo de 6, mas é uma boa campanha para um clube que joga, né, fora de casa. Já o CSA, o que mostra para vocês, é o terceiro melhor visitante. São 25 pontos conquistados fora de casa. São 17 jogos, 8 vitórias, 1 empate, 8 derrotas. Ou seja, é um time que ganha ou perde, né, fora de casa. Mas isso não interessa. O que interessa é o Clube do Remo fora de casa, já que o jogo é na casa do CSA. Então, pessoal, como vocês puderam ver aí, né, a escalação, provável escalação do Remo, os defeitos que o Clube do Remo tem que ajeitar, na minha opinião, para conseguir um bom resultado, fechar o meio campo. O Show e Marco Júnior vão dar qualidade, isso é automático, mas que o Pingo também esteja numa tarde inspirada, que possa desarmar bem junto com o Show. Que Romero, se não venha falhar, né, tem crédito com a torcida, mas falhou. E essa falha está custando caro, já poderíamos estar na Série B 2022 garantido, mas a falha dele deveria, né, bola para o mato que o jogo é de campeonato, falhou infelizmente. E que amanhã também o Thiago esteja inspirado, mais uma vez, assim como vem, né, sendo aí contra a Ponte Preta. Se não fosse ele, a Ponte Preta teria ganho de um placar mais robusto, né? Contra o Cruzeiro, se não fosse ele também, o Remo não teria obtido a vitória, apesar do Ronald e do Jefferson. E contra o Londrina também salvou ali umas 2 bolas, né? Uma do Salatiel e uma do outro meio campo lá, que chegou chutando, ele defendeu. Então que amanhã ele esteja num dia inspirado, que Tocantins, Vitor Andrade ou até o Jefferson se entrar de cara também aproveite os contra-ataques e o Remo possa se segurar para não levar gol no primeiro tempo, porque a gente sabe que o Remo não consegue ser um time que sai atrás do placar e vai buscar a vitória. Isso aí aconteceu poucas vezes na Série B. Então que o Remo consiga segurar ali o primeiro tempo no 0-0 ou até no 1-0, quem sabe, e aí consiga se fechar no segundo tempo, que é o que o Remo mais sabe fazer, né? Se fechar e sair no contra-ataque, e aí trazer 1 ponto, até 3 pontos, na verdade levar, né? Já que vai jogar depois contra o Operário, tá? De Ponta Grossa, e o Remo consiga já esses 3 pontos, chegar a 44 e praticamente 100%, diria, na minha humilde opinião, se livrar de uma Série C 2022, coisa que para mim não vai acontecer. São 5 jogos para o Remo conquistar 3 pontos aí, dependendo dos adversários, no máximo 4, tá, galera? Então, curta, compartilhe o canal, se inscrevam, o Twitter aqui embaixo, tá? @TNID15, me sigam no Twitter lá, para a gente estar crescendo cada vez mais. Se quiser ser membro do canal também, fique à vontade. Tudo nosso, nada deles, galera. Até o Souza com vocês, um abraço, fui!